Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa série e eu disse a vocês que o último dia nós íamos estudar, fazer um breve resumo do salmo que saiu vencedor entre todos os salmos que me foram enviados. Já imagino que vocês já estejam pensando e já estejam sabendo e imaginando que o salmo vencedor foi o Salmo 23, né? 23. Pastorear ovelhas, queridos, é uma das profissões mais antigas do mundo. E os povos nômades do deserto, eles do Oriente Médio, eles contavam suas riquezas pela quantidade de gado ovino ou bovino que eles tivessem. Quase sempre ovino, porque no deserto é muito complicado criar o gado bovino. Jacó, José, Moisés, Davi, todos e todos esses e muitos mais que estão na Bíblia foram pastores de ovelhas. E ainda hoje, quando nós andamos em Israel, vemos pelo deserto criadores de ovelhas com suas ovelhas em quantidade. Há pouco tempo, morreu um ex-primeiro-ministro de Israel, que ele era pastor de ovelhas. E quando ele deixou a política, ele foi cuidar das ovelhas dele lá no campo, até a hora que morreu. Quer dizer, um trabalho que não é classificado como uma classe social. É um trabalho como outro qualquer. E quanto mais ovelhas, melhor, né? Os pastores que cuidam de ovelhas precisam ver algumas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, eles têm que aprender, e eles aprendem, e eles fazem isso, eles já vão ensinando para seus filhos, que no futuro serão os seus sucessores na criação das ovelhas, que é preciso ter sempre pasto suficiente para a ovelha. Então, deixa a ovelha aqui, naquele pasto, e já começa a criar pasto em outro lugar, ou quando na região não tem mais, sai com as ovelhas a caminhar. Por isso que eram povos nômades, eles não tinham lugar certo onde morar. O importante era que tivesse sempre pastos verdes para as ovelhas. Hoje já não é mais assim, eles já são fixos, eles já se fixam nos lugares onde moram, porque hoje já tem tecnologia que busca água, né? Poços artesianos profundos que puxam água de uma grande profundidade, e naquela região eles plantam o pasto e as suas ovelhas sobrevivem com aqueles pastos. Eles não precisam mais ser nômades hoje, mas eles têm que providenciar o pasto verde para as suas ovelhas. Outra coisa também, eles têm que providenciar água calma, tranquila. Ovelha não bebe água turbulenta. Onde a água esteja turbulenta, ela não bebe. Se ele tiver que puxar aquela água de um rio, seja de onde for, ele tem que canalizar, puxar a água para dentro de um tanque, deixar que a água fique bem tranquila. Quando a água estiver bem tranquila, ele libera para as ovelhas beberem, porque as ovelhas não bebem águas turbulentas. O pastor tem que dar a direção certa para poder evitar dos perigos e encontrar e dar segurança para a ovelha. Por isso que o pastor nunca vai atrás das ovelhas. Ele sempre vai na frente.
para evitar que uma ovelha caia num buraco, que uma ovelha caia num barranco, que uma ovelha se perca. Então, ele vai sempre na frente. Vejam que todos os textos que nós lemos no Novo Testamento que se refere o pastor conduzindo as ovelhas, é o pastor sempre na frente e as ovelhas atrás. E ali ele vai tirando as ovelhas do caminho de onde haja perigo. Outra coisa também que o pastor tem que fazer é proteger as ovelhas contra os inimigos, porque há pedradores. E ele tem que providenciar meios para livrar as suas ovelhas dos perigos. Ele protege dia e noite as suas ovelhas do perigo. O Salmo 23 resume tudo isso. Tudo isso. O Salmo 23 diz tudo isso. E o versículo 1 é o resumo do Salmo. Se o Salmo 23 fosse só o versículo 1, ele estaria completo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estaria completo. É o resumo do Salmo. Não me faltará, por quê? Porque ele vai ter todos os cuidados para que eu, como ovelha, seja resguardada do perigo, tenha pasto verde para comer, tenha água tranquila para beber, ele vai na minha frente para me livrar dos perigos. E isso é interessante que Jesus confirma isso em João 10:14, quando Jesus diz assim: vocês são as minhas ovelhas. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, aí Jesus confirma lá em João 10, e vocês são as minhas ovelhas. E Jesus, como pastor, cuida de nós espiritualmente, nos dá o sustento espiritual. Quer dizer, nos dá o alimento espiritual. Nos dá o que nos alimenta, o que nos fortalece, nos dá pasto verde, nos dá águas tranquilas que estão na sua palavra, na sua Bíblia. Na nossa Bíblia está o pasto verdejante e as águas tranquilas que nós temos que beber. Ele nos dá forças, ele nos caminha no caminho da retidão. Eu disse a vocês ontem que só o Salmo 119, todos os seus versículos falam na palavra de Deus. E essa palavra de Deus é o caminho da retidão que o Salmo 23 fala que Jesus nos guia. O meu pastor me guia por caminhos retos, por caminhos verdejantes, por caminhos que me tiram do perigo. E eu posso até passar pelo vale da morte, mas ele está ali cuidando de mim, ele está me guiando, ele está me ajudando. Mas ele também me disciplina, porque o cajado é um elemento de disciplina. Quando a ovelhinha está indo pelo caminho errado, cajadadinha na perninha da ovelha e a ovelha volta para o caminho certo. Ele disciplina também, com a vara dele, com o cajado dele, ele disciplina e prepara para nós um banquete espiritual. Para que banquete melhor, mais delicioso, mais forte, mais revigorante do que a palavra do Senhor? Ele nos cerca de bondade e de fidelidade. E se nós nos submetemos a essa bondade, a essa fidelidade que ele nos cerca, ele nos leva para a casa dele, no céu. Mas para nós chegarmos no céu, como o Salmo 23 assevera, nós temos que deixar que Jesus seja o nosso pastor. Nós temos que deixar ele ir na frente e nós irmos atrás seguindo o pastor.
Se não acontecer isso, nós não chegaremos no céu. Uma coisa é certa, queridos, Jesus, como nosso pastor, é a garantia de todas as bênçãos que teremos e que poderemos receber. Quer ser feliz? Quer receber bênçãos? Deixa Jesus ser o seu pastor. Deixa ele na frente na sua vida e vai atrás dele, guiado por ele, e você vai receber todas as bênçãos que esse pastor pode lhe dar. Até a próxima segunda-feira. E olha, assina o meu canal, Mércia Madeira. Estou esperando por você.